Tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Alexandre na área. Hoje nós vamos fazer aqui um tema polêmico, falar sobre isso, sobre o esteroide anabolizante Durateston, tá? Conhecido como testosterona, tá? Vamos falar só desse fármaco, tá? Só da Durateston, tá bom? Na minha opinião, ele é melhor. Tem outras também, tem várias outras, mas fica para um outro vídeo para não ficar muita coisa, tá? Foi a pedido de um aluno, então vamos fazer esse vídeo falando sobre a testosterona livre no homem, tá? A testosterona, ela foi inventada para fazer a reposição hormonal em homens com mais de 50 anos, tá ok? Então assim, ela não foi inventada para praticantes de esporte, foi inventada para reposição hormonal ou para pessoas com problemas de saúde, tá ok? Então assim, por que disso? No homem, ela começa a cair com 30 anos para cima, ela começa a baixar a testosterona. E na mulher que tem um pouquinho de testosterona e muito mais progesterona, que é o hormônio feminino, ela começa a baixar com 28 anos, tá ok? Bom, a Durateston, falando da Durateston, tá? Ela é um blend, né? Uma mistura de 4 estéreis de esteroide, tá? Ela tem 2 estéreis de meia vida curta, já vou explicar isso, que é o propionato e o fenilpropionato, e 2 estéreis de vida mais longa, meia vida longa, tá? Que é o decanoato e o isocaproato. Lembrar aqui, é muita coisa, tá? Então assim, ela tem 2 de vida curta, que logo entra após a aplicação, e 2 que vão levar ali até o 15º dia, tá? Ela é permitida dessa forma, que a droga seja rapidamente absorvida pela corrente sanguínea, por isso que ela é aplicada no glúteo ou no braço, tá? E se mantenha por mais dias circulando, mais tempos e dias de vida útil circulando na corrente sanguínea, tá? Por isso que tem essa diferença desses 2 estéreis aí, tá? E fica por período curto e períodos longos, tá? Então ela vai, o curto vai até uns 5 dias, começa a baixar, aí vem o longo, que são os outros 2 estéreis que eu falei, o longo aí, onde entra o decanoato e o isocaproato, que são de vida longa, tá? E vai até o 15º dia, tá? E onde também dá aliado a fazer esse aumento para o homem de 50 anos, ajuda muito, que dá um aumento de massa muscular muito grande, tá bom? Ela, na verdade, a bula dela fala que ela vai até o 21º dia, mas lá no 21º você já está devagar, porque a droga já foi quase toda aqui utilizada, tá bom? Ela é uma droga aliada a isso, ela é uma droga, como eu falei, para quem tem problemas de baixa testosterona, tá? Essa falta gera vários distúrbios, vários distúrbios, tá? Entre eles, falta de concentração, falta de ereção, gordura abdominal muito grande, disfunção erétil muito grande, diminuição do desejo sexual, depressão, diminuição de balas e pelos pelo corpo, tá? E a diminuição é muito comum em pessoas com obesidade. Piora o quadro assim, em 80%. Pessoa com obesidade ou pessoas que fazem uso muito grande de bebida alcoólica ou pessoas com tabagismo, que fazem uso de tabagismo, tá? Que é o cigarro ou derivados dele, tá bom? Imagine você, a pessoa que é obesa, bebe e faz uso do tabagismo, tá? Desses 3, o tabagismo é o que menos importa,
a pessoa tem um sobrepeso e bebe, e tem aí seus 40 anos, ela vai ficar com uma disfunção erétil terrível, tá bom? Muito grande. Por isso que muita gente apela pro Viagra, tá? Para dar uma ajuda nisso aí, porque ela não sabe que ela tá com uma baixa gigantesca de testosterona, tá? Eu vou falar os números aqui para vocês entenderem, tá? Considera-se normal para você ter uma vida assim, acordou, comeu, dormiu, tá? A partir disso, você já está em baixa, tá? Considera-se normal um homem que tenha de 230 a 350 nanogramas por decilitros de sangue, tá? 230 a 350 nanogramas por decilitro de sangue, tá? Ou seja, o homem, a partir dos 30, começa a baixar em cima desse número aí, tá? Só que com isso vai ter muita dificuldade, tá? Vai ter muita dificuldade de ter uma vida saudável, tá? Porque o nosso corpo foi feito, para dormir, comer, acordar, trabalhar leve, tá? E mais nada, tá ok? Só que segundo os milhares de estudos, para você ter uma vida saudável, praticando esporte e ter uma vida sexual saudável, o número desse nanogramas de decilitro de sangue de testosterona tem que estar entre 700 e 800, tá? Mas quem tem esses 700 e 800, se 90% tem de 230 a 350, tá? Nanogramas de decilitro de sangue de testosterona. Ou seja, a grande maioria dos homens está em baixa, tá? Então, para você ter entre 700 e 800, você tem que fazer o uso da reposição hormonal, tá? Aí você tem que procurar o seu médico, tem que ser com prescrição médica, tem que comprar tem que ser com receita, porque muitos fazem uso do mercado negro e aí não sabe nem o que está comprando, né? A partir dos 50 anos, isso cai drasticamente. Essa taxa da testosterona cai drasticamente, tá? E se você tinha aí de 230 a 350, você vai ter aí menos de 200 nanogramas por decilitro de sangue, tá? Isso se você não beber, não for obeso e não fumar. Se tiver essas três combinações, você não vai funcionar para nada. Você vai dar uma caminhada e vai cansar, tá? Seu libido já caiu, já perdeu. Sua disfunção erétil, então, nem se fala. Sua gordura abdominal está lá desse tamanho, o que é o pior. Gordura abdominal perto do coração, chance de um ataque cardíaco muito grande, tá bom? Vamos falar aí agora sobre as pessoas que têm o pico lá em cima de testosterona, tá? São pessoas abençoadas que nasceram, que tiveram essa genética, tá? O que se sabe sobre isso é a genética. Tem estudos que falam que é sobre sua criação, que você foi bem criado, bem alimentado, mas não foi nada provado, tá? Não se sabe disso, tá? Eu lá embaixo, quando era criança, eu tive uma criação muito pobre, né? Muito pobre. E eu sou fora da curva com relação a isso, porque a minha parte é a genética, tá? Eu fui criado, fui descobrir isso, eu tive um problema de saúde lá embaixo, tá? E nos exames que os médicos fizeram, eu teve que fazer vários exames, inclusive de testosterona, tá? E eu fui naquela época
tive um nível muito alto, onde o médico perguntou para mim se eu fazia uso. E eu não fazia uso. Porque eu estava muito bem. Só que eu achava que todo mundo era assim. Né? Naquela época eu tinha 2.880 nanogramas por decilitro de sangue de testosterona. Tá? Praticamente aí 10 vezes o que o homem normal tem. Tá? E como eu não conversava com outro homem, eu não ia perguntar para ele como era a disposição dele, como era... É claro que eu estranhava o quê? Que eu treinava muito mais que todo mundo. Eu ia correndo para a academia, que era 10 km, treinava muito e voltava correndo, que era mais 10 km. E para mim estava tudo bem, meu. Eu via que muita gente ia de carro, eu gostava de ir correndo. Com a mochila nas costas ainda pesada, eu ia correndo, treinava jiu-jitsu, muay thai e ainda fazia a minha parte física. E voltava correndo. E todo mundo ia de carro, eu às vezes ia de carro, mas a grande maioria eu ia correndo. Né? Enfim, não perguntava também como era a vida sexual, não tinha... Eu sou muito fechado para isso, eu sou muito... eu não tenho essa liberdade, nunca perguntei para homem nenhum como que é o libido dele, a vida sexual, não me interessa. E a minha também não interessa para ninguém. Eu sou muito recluso com relação a isso. Só que isso passou a me dar problemas óbvios, né, enfim, em várias coisas. E eu fui fazer um tratamento para baixar isso. E comecei a fazer. Né? O tratamento estava ficando muito caro, eu tive que parar. Tá? E minha testosterona ficou em 1.850 nanogramas por decilitro de sangue. Tá? E é até hoje. E não baixa mais. Porque isso é a minha genética. Eu não tenho esse problema que a grande maioria tem. Tá? O que me dá hoje condição de eu ter uma vida super favorável, super normal, libido normal, treino normal, treino muito, ter uma vida de quem tem 25 anos. Uma vida que eu digo com relação à testosterona. Tá? Eu não estou aqui propagando nada, gente. Eu estou ensinando para vocês que quem nasceu com isso vai ser assim. Tá? Eu sou assim, o lutador Pezão é assim, o lutador Toquinho é assim. Inclusive nós três deixamos de receber várias bolsas em eventos de luta. Tá? Porque no pós-luta iam fazer o exame e viram que a testosterona estava lá em cima. E achavam o quê? Que nós fazíamos uso da droga sintética. Droga sintética é essa que é a Durateston. Tá ok? E não fazíamos, nós nascemos assim. Tá? 90% dos homens não nascem assim. Tá ok? Nesse 10% tem os que nascem ali, que ficou naquela faixa de 600 a 800, e aqueles que estouram, que é o meu caso, e dessas duas outras pessoas que eu falei aí. Tá ok? Bom, como eu falei, ela é uma droga utilizada para quem tem esse problema de baixa testosterona, tá? Cujo essa baixa testosterona dá, bom, como eu já falei, falta de ereção, falta de libido, gordura abdominal, falta de massa muscular, depressão, diminuição do desejo sexual, diminuição de barba e pelos no corpo, enfim, um monte de coisas aí, tá ok? Como ela foi inventada para o homem fazer a reposição, essa reposição para o homem há mais de 50 anos tem que ser feita assim, a cada 21 dias você toma uma ampola de 250 miligramas, que tem esses 4 estéreis, 2 de meia vida curta e 2 de vida longa, para chegar lá no 21º dia, mas chega lá muito baixa. Tá? O que vocês, homens, têm que saber é que vocês precisam de um médico para fazer isso. Por quê? Porque toda vez que você faz uso da droga sintética, a Durateston, o seu corpo, o seu testículo entende que você está mandando a mais. E com isso ele para de fabricar. Ele para de fornecer a testosterona para o seu corpo.
Então você tem que entender que quando você faz uso dessa droga, aqueles 300 nanogramas por decilitro de sangue que você tem menos 300, porque seu corpo para de fabricar. Então assim, a importância do médico entra aí. Por quê? Porque você já começa fazendo essa reposição com menos 300, que seu corpo entendeu que não precisa fabricar mais. Tá ok? Então você precisa fazer o uso, esse ciclo, junto com o médico ali bem alinhado, senão você vai ter problemas piores do que você já tinha antes. Tá ok? Atenção muito nisso. Tá? Falando agora para quem faz uso dela para esporte, para quem é atleta amador, para quem é praticante amador, enfim, 95% dessas pessoas que eu falei fazem uso. Ela é uma droga que tem muito pouco problemas, dá muito problema na saúde, problema controverso, problemas baixíssimos ela dá. Então ela é muito utilizada por isso, para pessoas que nem precisam utilizar, tá ok? Então eu falo aqui um ciclo para pessoa que faz aí, pratica atividade física aí, ou treinamento esportivo com carga, tá? Um ciclo inicial aí, amador, eu diria que um ciclo de 10 semanas, de 8 a 10 semanas. Você vai fazer o uso aí de 16 ampolas, tá? 2 por semana, tá ok? 500 miligramas por semana, tá? Que vai dar em torno aí de 2 ampolas por semana, 500 miligramas, vai dar aí 16 semanas, tá ok? Nesse intervalo, você vai fazer um intervalo aí de pelo menos 2 meses, tá? Para fazer de novo esse ciclo aí de mais 16 semanas, tá? Um ciclo médio, você vai ter aí de 12 a 15 semanas, tá ok? Para utilizar as 16 ampolas, tá? 500 miligramas por semana, tá? Aí você vai falar para mim, mas professor, 500 miligramas por semana vão dar 2, 4, 6, 8, 4 semanas, mais 4 semanas dá 8 semanas, já fez uso das 16 ampolas, ok. Você vai ter aí mais pelo menos 2 meses ou mais 8 semanas para fazer a limpeza do seu organismo, tá? Ou seja, nessas outras 2 semanas você vai fazer a limpeza dessa testosterona para começar um novo ciclo, como no primeiro ciclo, no ciclo de amador, tá? Para quê? Nessas 2 outras 8 semanas vai acontecer o processo de você tomar aquele pós, que a gente costuma falar, pós-reposição, tá? Que o seu corpo volta a produzir a testosterona e você não vai ter problema em ficar em baixa de testosterona. Então você vai tomar 8 semanas. Na última semana você começa a usar o Prociclo, tá? Que é o pós-ciclo da testosterona. Na última semana você usa o Prociclo, tem vários Prociclos que vendem na farmácia, você toma junto com a testosterona e no final da primeira semana que você terminou, o seu corpo já está produzindo a testosterona normal, tá ok? Se você é daquele que tem de 230 a 350, você vai voltar com essa dosagem. Se você é daquele que tem de 600 a 800, você vai voltar a dosagem. Se você é daquele que tem, como eu, 1850, você não vai voltar com nada, porque você não precisa tomar nada. Como eu não preciso tomar nada. Já tomei, para eu saber qual era a sensação. Não mudou nada. Eu continuei igual. Depois que eu descobri que eu tinha esse problema. Tá ok? Falar aqui dos efeitos colaterais dela. Tá? Que ela tem o lado bom, né? E tem os efeitos colaterais também, tá? Retenção hídrica, perda de cabelo, oleosidade da pele,
acne, pressão alta, ginecomastia, que é aquele que deixa a mama dura. Por quê? Porque você começa a usar muito, ela vira e você começa a criar o hormônio feminino. Tá ok? Isso acontece muito também. Então muitos homens que ficam com o peito aqui, falando aqui no bico, duro, ele está criando o hormônio feminino já. Por quê? Ele usou tanto, ele ficou tanto naquele pico, sobe e desce desse hormônio, que o organismo parou de produzir, tá? E ele já está girando e formando, tendo um aumento muito grande do hormônio feminino. E aí começa a girar a ginecomastia, tá? Tem também um aumento do triglicérides, tá? E o aumento do colesterol ruim, que é o LDL. Aumenta muito o LDL, tá? E baixa muito o colesterol bom, que é o HDL. Tá bom? Então nós temos os prós e os contras. Tá ok? Tá ok? Então, os prós: aumento do libido, aumento do ganho de força, aumento da massa muscular, tá? Aumento do desejo sexual, tá? Crescimento de pelos no corpo. Tudo isso vem da parte boa. E a parte ruim é aquela: perda de cabelo, retenção hídrica, que a gente fala que fica com cara de lua, tá? Colesterol ruim, aumentado, colesterol 2 baixo, ginecomastia, que é o que eu falei do peito, perda de cabelo, irritação, enfim, a grande maioria do bom e do mal é isso que eu falei para vocês aí, tá? Então, gente, não se esqueça, vai fazer uso, procure o médico, tá? Ele vai pedir para você fazer o exame, tá? Vai pedir para você, se precisar, a grande maioria que tem entre 230 e 350, o médico não vai pedir para você tomar nada. Porque dentro dos parâmetros da medicina, esse é o normal. Da medicina brasileira, esse é o normal. Tá? Se você não está se sentindo bem, está sentindo falta de libido, falta de força, e não está se sentindo bem, aí você vai explicar para o seu médico e pedir para fazer uma reposição hormonal. Se você é um atleta de alta performance, você vai explicar isso para o seu médico, ele vai te prescrever a receita, porque você precisa de mais testosterona, tá? Mediante exame. Tá? Se você está lá em 700, 800, ele não vai prescrever. Se você está lá como eu, 1850, ele também não vai prescrever, porque na verdade a gente não precisa. Tá ok? Vou parando por aqui, eu volto com outro assunto, falando de um outro esteroide que é testosterona também, que é a Deposteron, só que ela faz uso de um ester e a Duratesson de 4 esteres. Tá bom? Espero que você tenham gostado e entendido. Tentei ser o mais simples possível, sem palavras técnicas, justamente para você, que é meu ouvinte, entender aí. Tá bom? Se ficar com muita palavra técnica, vocês acabam não entendendo. E vocês não são profissionais da área, então eu falo para você que não é profissional da área. Tá bom? Muito obrigado. Quem gostou, deixe seu like e passe a me seguir para me ajudar a conseguir minhas placas. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e um bom dia a todos.